Alô, amigos, bem-vindo ao programa Sustentabilidade desta semana, que sempre é gravado aqui nos estúdios do ABC Repórter, para que você possa assistir depois nos canais, até do portal Sustentabilidade no YouTube, e também através da rede NGT, que divulga para todo o Brasil o trabalho que temos desenvolvido há mais de 2 anos aqui, nesta grande emissora, em São Caetano do Sul. E para falarmos de grandes temas, vamos falar da psicologia das cores. Como que a cor impacta no design da sua logomarca, da frente da sua loja, da comunicação como um todo. E para falarmos sobre isto, esta querida amiga que é a Fê, a Fernanda Dalla Costa, que sabe um pouquinho ou muito disso. E aí, Fê, bem-vinda. Obrigada. Em primeiro lugar, é muito legal estar do lado de cá hoje. Né? Você vê como é de você fica dando palpite Sim, lá, né? Do lado de lá, hoje estou do lado de cá. É muito bom, muito legal estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso, as pessoas não se dão conta do quanto as cores e a forma como as coisas são colocadas numa loja ou num logotipo, num site, numa comunicação, impactam o resultado final da venda ou da não venda dela, de acordo com as cores e a forma como ela se expressa nesses meios. As cores estão assim, por exemplo, a gente sempre vê coraçãozinho vermelho, né? Uhum. O coraçãozinho é vermelho porque a gente imagina que lá dentro há um músculo vermelho ou a cor está impactada na emoção? Fala um pouquinho dessa mistura desse sentimento. O vermelho, ele é uma cor muito interessante pelo seguinte: desde os homens pré-históricos, na evolução do homem, a primeira célula do olho que consegue diferenciar uma cor, que foi desenvolvida ao longo da evolução humana, foi uma célula que identifica o vermelho. Então, historicamente, nós temos... o homem pré-histórico enxergava preto e branco, nuances de cinza e de sépia, e de repente o vermelho. Foi tendo uma evolução na nossa capacidade visual? De percepção? Celularmente nos olhos, sim. Sim. A espécie humana foi desenvolvendo essa característica e identificando cores, e o vermelho foi o primeiro deles. Por isso, eles conseguiam identificar, quando matavam um animal, o sangue. Eles começaram a enxergar o sangue vermelho. Tanto que as pinturas rupestres são em vermelho, porque era a única coisa que eles enxergavam e que eles conseguiam diferenciar num todo uma gama da natureza. Sim, sim. Disso vem a percepção psicológica do ser humano de que o vermelho é a cor da vida, é a cor do sangue, é a cor da guerra, é a cor de vamos para cima, vamos... Sim. E que o outro lado da moeda é o lado da emoção, do amor, e que tem o mesmo peso e o mesmo potencial de mover a pessoa para frente. Isso está no nosso DNA, já dentro Está no nosso DNA. E até humano. hoje, o vermelho é a primeira cor que os bebês enxergam. Ah, também. Então isso segue essa mesma lógica. O vermelho é a primeira cor que os bebês enxergam. Tanto que se você pegar um bebê recém-nascido e começar a dar muito estímulo visual para ele, e dentre esses estímulos algum brinquedo, alguma coisa for vermelha, é nessa que ele vai se focar, é essa que ele vai tentar identificar mais pegar. rapidamente. Exatamente. E Fernanda, outras cores então exercem outros tipos de reação ou de percepção na alma humana, vamos dizer assim? Sim, no inconsciente coletivo as cores têm papéis muito definidos. Por exemplo, uma pesquisa alemã identificou quais são as cores que as pessoas mais gostam e as cores que as pessoas menos gostam. E conseguiu criar uma estatística para isso. E isso tem um motivo e tem um porquê. O azul é a cor mais gostada, é a cor mais adorada, é o azul. Dificilmente, se você pegar uma amostragem de pessoas, se tiver uma pessoa ali no meio que diga não gosto de azul, é a exceção. Porque todo mundo gosta do azul. Ela, Ninguém desgosta. Ninguém desgosta. Disparadamente, ela é a cor mais gostada. Eu acho que é a minha também. Pelo seguinte, o céu é azul, o mar é azul, então o azul passa para todo mundo essa sensação de amplitude, de coisa grande, de coisa infinita. E no inconsciente coletivo, Deus mora no céu.
Se o céu é azul, Deus é azul. Logo, o azul é a cor da confiança, é a cor da segurança. Se você tem duas marcas de computadores, por exemplo, que uma o logotipo é azul e outra o logotipo é vermelha, inconscientemente as pessoas vão comprar mais a da marca azul. Porque inconscientemente elas têm a percepção de que essa marca dá menos problema, essa marca é mais confiável, é mais segura. Já a vermelha, que é a cor da luta, da batalha, Sim. vai... É encrenca. É encrenca, vou ficar emperrado nesse computador. Então, isso é muito presente no inconsciente e é coletivo. E isso gera também, quer dizer, e gera, assim como gera a reação na pessoa de, digamos, distanciamento, ela gera a reação de desconforto na sensação interior, por exemplo. A pessoa está num quarto de hospital, ele tem que ser verde clarinho para dar um sentimento de acalmia para a alma? Não, porque o verde, a representação simbólica para a gente é vida, natureza, frescor, coisa nova, coisa nascendo, vida brotando. O verde, na saúde, ele traz essa sensação de vamos nos recuperar, vamos nos regenerar. Olha que então ele não age muito na calma, mas sim estimulando que o próprio corpo se regenere. Eu sempre achei que era na calma, porque eu estou imaginando as árvores, o verde. O azul provoca isso. O azul traz essa calma de segurança, vou melhorar, Deus está comigo. O verde não, ele estimula o corpo a se regenerar. Tanto que o verde é a cor do reiki, exatamente por essa relação com a saúde. E a cor do símbolo da medicina também, né? É a cor também, do símbolo da medicina. Também. É a cor do símbolo da medicina. E é interessante também nós destacarmos que o inconsciente coletivo não é um negócio assim que holístico ou de caráter, digamos... Não, ele é um elemento presente, todo mundo traz um pouquinho no seu inconsciente. Jung, né, desenvolveu esse raciocínio. Na verdade, ele conseguiu desvendar isso a partir de uma série de sonhos que ele teve depois da Primeira Guerra, e ele começou a perceber que, mesmo não tendo estado na guerra, ele sonhava com a guerra, e sonhava com coisas, com batalhas, com coisas muito fortes. E que outras pessoas do convívio dele, que também não tinham participado da guerra, tinham os mesmos sonhos. E, a partir disso, ele começou a fazer essa pesquisa, levantar esses dados e começou a perceber que existe uma massa de informação que está coletivamente na mente de todo mundo, mesmo que conscientemente a gente não se dê conta disso. Sim. Eu falei da cor mais gostada, que é o azul. Você imagina qual é a menos gostada? Preto. Não. Mais uma chance? Menos gostada. Giba, que está aqui presente como sempre. Um palpite? Qual é o palpite da cor menos gostada? Dourado. Dourado? Puxa, por quê? Porque dourado é a cor da riqueza, é a cor do dinheiro. Quem usa muito dourado está esbanjando, está esnobando. Se eu não tenho, então... Não, nem é isso. Essa pessoa é muito exibicionista porque está com um monte de coisa dourada, um monte de joias, um carro dourado, uma limusine dourada. Essa pessoa está esbanjando e isso não é para mim, eu não tenho isso. Sim, não tenho acesso a isso. Não tenho acesso a isso, não vou chegar lá. E também uma visão até religiosa de Deus ama os pobres e não os ricos. Olha que interessante. Então, mas você falou de fato, dourado gera uma reação meio assim, meio... de snob, Snob, né? é a palavra. Snob e até cafona, porque se a gente vê uma pessoa com uma roupa toda dourada, a gente fala, nossa, gente, que é isso? Parece um bicheiro, esse cordão de ouro pendurado e tal, né? Exatamente. Então, é o dourado que causa essa repulsão. Todo mundo gosta, desde que seja um detalhezinho, uma coisinha. Ok, agora, uma coisa grande... O preto é considerado cor também? Isso é uma grande discussão que vem desde o impressionismo. Sim. Os impressionistas tinham muito essa discussão, se o preto é uma cor ou se ele é a ausência da cor. Dela. Tanto que os impressionistas tinham uma regra de que eles não podiam usar preto nos quadros, nas pinturas, porque eles consideravam que não era uma cor. Então, a partir disso, as sombras, os detalhes escuros dos quadros, eles começavam a misturar um monte de cores. Punha vermelho, punha marrom, punha verde escuro, para dar um efeito de sombra, para dar um efeito muito escuro, mas sem usar o preto, porque eles eram proibidos de usar preto.
E no campo da comunicação, qual que é a sensação que, vamos chamar, que esta cor preto passa? Elegância, exclusividade, uma coisa muito diferenciada, exclusivo, só para quem manda, só para quem pode, só poder, posse, tal. Poder, sim, poder, sim, exatamente sim. isso. E o branco é a soma das cores. Como que isto funciona? Paz, pureza, paz, pureza, luz. Deus também, por essa coisa de ser muito iluminado, muita luz. O que o amarelo acaba desempenhando também. Sim. Pois o amarelo é relacionado com o Sol, também sim. Um astro celeste, sim. Deus. Sim. E o amarelo, ele é a cor mais instável de todas. Por que instável? Porque ele é muito delicado, ele é muito luminoso. O preto, perto do branco, ele fica muito luminoso, muito aceso. Perto do preto, ele traz uma sensação de... Perto do amarelo? Não, o amarelo perto do preto traz uma sensação de uma coisa meio obscura, meio suja. Porque se você pegar uma lata de tinta amarela e dar um pingo de tinta preta ali dentro, aquele amarelo, ele vira um ocre. Sim. Então, ele tem essa coisa de se sujar muito facilmente. Olha. Por isso, ele é a cor mais instável de todas, a mais alegre, mas a que na hora de combinar, se tem que tomar mais cuidado por esse fato. E o lilás? É a cor da espiritualidade, o roxo, né? Tem a ver com espiritualidade. O lilás é uma cor adolescente. É verdade. Aquele programa todos que tinha... Todos os produtos adolescentes são lilás. E é a cor mais gostada pelas adolescentes, porque essa pesquisa fez esse levantamento também por faixa etária. E das meninas, adolescentes é o lilás. E de uma outra faixa de adolescentes é o preto, a cor preferida. E para os meninos já o lilás talvez... O lilás não, mas o preto. O preto leva para um... Porque a adolescência é uma fase de transição, ele não sabe quem ele é, ele ainda a personalidade, ele não se definiu. Sim. E nesse caso, o preto supre essa falta de não sei para que lado. Não estou correndo risco, eu estou no conservador. No conservador até me definir. Interessante. E o comportamento dos jovens de camiseta e tal é bem focado nisso, né? É bem isso mesmo. Bom, nós vamos chamar os nossos comerciais, depois vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais e tal, e como isso daí está sendo utilizado, bem ou mal, né? E como isso pode levar até uma comunicação menos positiva para a sociedade. O programa Sustentabilidade está falando sobre as cores, o impacto que isso pode levar na comunicação, no campo da psicologia. E a Fernanda Dalla Costa está dando uma aula para você aqui, para que você leve melhor a sua vida e os seus negócios. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho, depois do comercial. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Olá, amigos, estamos falando sobre a psicologia das cores, como isso impacta nos negócios e na percepção humana dentro da comunicação. E para falarmos sobre isso, uma pessoa absolutamente especialista nisso, que é a Fernanda Dalla Costa. Fernanda, fala um pouquinho sobre a tua formação técnica. Não estava previsto isso? Não estava previsto. Mas eu quero que você fale. Tá bom. Você é formada em quê? Você fez pós? Fala Eu comecei a minha carreira, minha primeira formação é em ecologia. Sim. E depois disso comecei a trabalhar com comunicação e sustentabilidade e educação. E fiz uma pós-graduação em produção publicitária e criação de marketing. E a gente tinha uma abordagem psicológica muito legal nesse curso. A conclusão desse curso foi a elaboração de um artigo científico que virou um livro que aborda exatamente a questão de como a psicologia afeta o consumidor nas propagandas. E o meu caso, eu estudei uma propaganda da Stella Artois, uma campanha, porque a marca vinha na Europa em declínio, e uma pesquisa identificou que vinha em declínio porque os consumidores identificavam a marca como uma marca rural, de pessoas que eram machistas, que não respeitavam as mulheres, e a marca percebeu isso numa pesquisa de mercado e falou, temos que mudar, porque senão 200, 300 anos de história vão acabar. Em 2004, eles contrataram uma agência super moderna que conseguiu fazer ilustrações feitas pelo ilustrador do James Bond da década de 60. Com isso, eles deram uma revertida na imagem da marca e um ano depois eles eram a marca mais vendida da Europa. Chegaram ao ponto de colocar no display do supermercado a garrafa da cerveja, o preço e embaixo escrito mais €1 pela marca. Então, você pagava aquele valor mais €1 pela marca, pelo fato de estar com uma garrafa da Stella na mão. E tudo isso foi pela comunicação que foi invertida. Antes, eles usavam fotografias do agricultor com a enxada, colhendo o lúpulo, tal, a mulher com os peitão tomando cerveja, tal. No ano seguinte, foram ilustrações feitas na Riviera Francesa, casais lindos, e em lua de mel, em love, e isso deu uma volta completa na marca. Na verdade, a comunicação voltada para a venda, né, sempre trabalha com o imaginário das pessoas. Sempre. Né? Eu me lembro que quando as propagandas nos anos 70, 80 de cigarros aconteciam no Brasil em larga escala, né, eram aqueles homens de sucesso, né, Giba? O cara em cima de um cavalo no Texas, né? Fumando uma marca. Ou assim, surfando, fazendo lá né? uma coisa assim e fumando. Isso. E era interessante que as pesquisas mostravam que nos finais de semana essas marcas tinham uma vendagem explosiva na periferia de São Paulo, porque era onde o cara se encontrava como um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso. E ele queria o ícone para mostrar, né? Para mostrar para alguém, para a namorada, para a família e tal. Hoje em dia o Facebook é aquilo que mostra. Tá? Ou seja, não tem mais a televisão mostrando essas coisas. Né?
ele acaba tendo esse papel de propagar de forma falsa a imagem das pessoas, em muitos casos. Em alguns casos, sim. As empresas estão trabalhando os aspectos tanto das cores como desse inconsciente coletivo também dentro do Facebook. As marcas, como é que está rolando esse negócio? Estão, mas precisa ser mais olhado, precisa ser olhado com cuidado. Eu falo muito para empreendedores em começo de carreira, para pequenos empreendedores, faço algumas palestras para esse público. E eu falo muito para eles que eles têm que se enxergar como a vitrine do negócio deles. Então não adianta nada a pessoa ser uma terapeuta, toda holística, toda da paz, querendo vender seus serviços nesse segmento. E num belo dia ela resolve lavar roupa suja com a sogra abertamente no Facebook. Não dá, Sim. Não dá. Ela Sim. tem que manter a linha. Sim. Ou não adianta a pessoa tem uma loja de roupas top e de repente posta uma foto fazendo faxina toda acabada dentro de casa. Sim. Todo mundo faz isso, mas sim, não é pra precisa mostrar, porque Ah. você tem que se entender como a principal vitrine do seu negócio. As Sim. pessoas têm que se olhar como negócio. Sim. Quer dizer, isso no pequeno e no médio empreendedor se torna fundamental, porque Fundamental. acaba passando uma imagem, mesmo que você fale, mas no Facebook eu só tenho meus amigos. Não é assim. O que rola Não é assim porque é a sua imagem. Sim. Se alguém vai te procurar para marcar uma consulta com você, mesmo que ela não te conheça, ela vai olhar no Facebook e as pessoas fuçam e as coisas aparecem. Sim. E de repente você vai perder um cliente, perder uma venda Sim. por uma coisa que você falou impensadamente, por uma briga, por uma forma que você se apresentou, enfim. Por sinal, a gente tem visto algumas pessoas que são ícones na comunicação, como youtubers e tal, e aí o cara postou um negócio há 10 anos atrás e estão cobrando o cara como se ele não tivesse evoluído e mudado de ideia, que ele pode mudar de ideia ao longo de 5, 6 anos, alguma coisa assim. E o que as pessoas têm que ter muito em mente é o seguinte: tudo que você coloca numa rede social, seja ela qual for, aquilo fica lá, aquilo não se apaga. Você pode apagar, mas Sim. alguém Você viu. pode mudar a tua forma de pensar. Alguém viu, alguém Sim. guardou, alguém... Enfim, Sim. os registros estão aí, os dados são todos criptografados, então isso acaba ficando. Isso Não é um passivo que todo mundo tem. Sim, então a gente tem que cuidar muito bem dele. É um legado. É um que legado. Tanto para o bem quanto para o mal. Sim, Tanto sim, para gerar vendas sim. quanto para gerar Sim. argumentos contra você mesmo em alguns casos. Sim. Quando nós falávamos das cores, né, você estava dizendo das cores que impactam mais na venda ou que causam eventual rejeição. Na verdade, cores são ondas, né? Cores e são existem umas faixas, né, Fala um pouquinho sobre isso e como tecnicamente isso impacta, né? Por exemplo, a faixa que está mais alta está mais quase que alinhada com a cabeça humana. Então, fala um pouquinho sobre isso. Cores são luz, luz é onda. As ondas têm faixas vibratórias. Se a gente pegar o espectro do arco-íris, a gente tem todas as faixas vibratórias das ondas. E aí a gente chega na questão do verde, que nós falamos no primeiro bloco. O verde, a faixa vibratória dele está no meio do espectro do arco-íris e a gente pode fazer uma correlação que ele está diretamente relacionado ao nosso coração, que é o meio do nosso corpo, fazendo uma relação entre corpo e espectro da luz solar. Com isso, as cores que estão mais acima, que vibram mais alto, que são o azul escuro, o índigo, tem muito a ver com a nossa capacidade mental. E as cores que vibram mais para baixo, laranja, vermelho, tem mais a ver com a questão terra. Que eu volto na questão das células oculares e do sangue e da luta pela sobrevivência. Sim. O cinza, então, ou o prata, digamos assim, ele está lá em cima. Ele é uma mistura, né? Então, quando a gente pega uma faixa de luz de vibração, como nós falamos, o branco e o preto tem essa coisa de ser cor ou não ser cor, as misturas entre eles acabam ficando nesse limbo, porque eles estão fora desse espectro
de luz, eles são Mas misturas. por que todos os filmes ligados ao futuro, às coisas futuristas, estão todas... As roupas são prateadas e tal. Porque no inconsciente coletivo o prata tem a ver com velocidade, tem a ver com inovação, tem a ver com coisas que estão vindo, que estão chegando, Sim. que a gente ainda não vivenciou. Sim. Por isso os filmes futuristas sempre são cinza, prata, as roupas dos astronautas. Hoje em dia menos, né? Porque a gente tem uma outra percepção disso. Mas se a gente pegar os filmes da década de 80, por exemplo... que tinham a ver com o espaço, era tudo platinado, tudo prata, roupas, cenários e tudo mais. Sim, até grotescamente prata, né? Era um negócio Demais, meio grotesco. exageradamente. Né? Tá certo. Fê, eu gostaria que você deixasse suas palavras finais, porque infelizmente estamos chegando ao final do programa e com um tema tão assim grandioso que daria para falar o dia inteiro, né? Fala um pouquinho, depois vocês poderão, nossos amigos poderão encontrar na edição desse vídeo o endereço de contato da Fernanda, que poderá aprofundar um pouquinho essas ideias, caso a sua empresa esteja interessada nesses conceitos. Eu acho que são duas coisas. A primeira é se policiar, se observar em como você se coloca nas mídias sociais, seja ela qual for, ou no seu site, enfim, como você se apresenta, o que você faz e o que você fala. Sabe aquela coisa? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo? É isso. Você se apresenta como e você se comporta como. Isso tem que casar, porque o público reconhece isso. E a segunda coisa é prestar muito atenção na forma que você monta um logo, que você monta uma comunicação, o que é que você realmente quer transmitir para o seu público, o que você quer que ele perceba, como você quer ser percebido por eles. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo as coisas sozinhas. Elas acham que contratar um profissional é muito caro, não é para elas, é a questão quase que do dourado. Não é para mim ainda, faço sozinho. E acaba dando um tiro no pé, porque às vezes não dá certo. Então, a internet está aí, tem muita informação, meu site tem muita informação, dá para pesquisar, dá para fazer sozinho se quiser, dá para fazer uma consultoria, pedir uma mentoria, são coisas que são investimentos. Sim. Não são caros, são investimentos e não é um dinheiro que você gasta, é um dinheiro que você está projetando para o futuro. Vale a pena. Ou seja, se quiser fazer sozinho, faça certo. Faça certo. Busque as informações e faça direito. Ok. Porque o custo lá na frente pode ser muito maior do que o que você investiria lá atrás. É verdade. Fê, obrigado, viu, querida? Obrigada. Show de bola, tá? Você volta outro dia para falar um pouquinho mais sobre esses temas, tá bom? Volto, toda quarta-feira. Programa Sustentabilidade, show de informação toda semana aqui, direto do ABC Repórter, falando aquilo que é importante para a sua comunicação, para o seu entendimento do mundo sustentável, do mundo que está rolando aí, na porta da sua casa, dentro do seu lar, na sua família. Nós voltaremos quarta-feira ao vivo, novamente, com um tema tão interessante quanto esse apresentado pela Fernanda Dalla Costa. Até quarta.